Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias assim bem poderosas sobre liberdade, economia e o que move nossas escolhas no fundo. Uhum. Nossas fontes são bastante influentes, Mises, Rothbard e também análises mais recentes, como as do Ubiratan Jorge e Ouro. Sim, nomes de peso. E a nossa missão aqui é tentar destilar a essência desses materiais, que às vezes são bem densos, né? Para entender como essas decisões individuais acabam moldando tudo. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E é interessante porque estamos falando de ideias muito ligadas à escola austríaca de economia. Certo. E a perspectiva deles é bem particular, sabe? Começa não com grandes números, mas com o indivíduo, a pessoa agindo, buscando seus objetivos. É um ponto de partida diferente. E essa ação humana, ou praxeologia, que o Mises falava, esse é o ponto central, né? Exatamente. A ideia de que tudo que a gente faz de propósito é usar meios, que são sempre limitados para alcançar algo que a gente quer. Como o Iório também nota, viver é escolher o tempo todo. Pois é. E essa escolha revela uma coisa fundamental. O valor é subjetivo. Ah, sim. Não está na coisa em si, mas na nossa cabeça, na mente de quem age. Isso até resolve aquele paradoxo antigo do valor, sabe? Diamantes versus pão. Claro, o paradoxo da água e do diamante. Isso. A escola austríaca diz que não é a classe do bem, mas a utilidade daquela unidade específica, a tal da unidade marginal, para satisfazer a necessidade mais urgente naquele momento. Mises e Rothbard exploram isso a fundo. Entendi. E o Iório reforça bem. Não dá para confundir preço, que é o que a gente paga, com o valor, que é essa satisfação pessoal que a gente espera ter. Faz sentido. Então, se o valor é assim tão pessoal, como é que isso se liga com a ideia de ter coisas, de propriedade? Algo que o Rothbard, por exemplo, bate tanto na tecla com a autopropriedade. Ótima pergunta. É uma conexão direta para eles. Rothbard argumenta que a base de toda propriedade é sermos donos de nós mesmos, do nosso corpo. A partir daí, a propriedade de outras coisas viria, eles se inspiram um pouco em Locke aqui, quando a gente mistura nosso trabalho com algo que não tem dono, o tal do homestaging. Certo. Então, a propriedade privada não é só uma regra legal, é como se fosse a extensão da nossa capacidade de agir no mundo. Sem controlar os meios, nossa liberdade de escolha econômica fica, bom, muito limitada. Mises e Orio concordam nisso. E o Rothbard, ele leva isso a uma conclusão bem forte sobre o papel do Estado, não é? Bem forte, sim. Para ele, se a propriedade privada, incluindo a do próprio corpo, é assim tão fundamental, então qualquer entidade que a viole de forma sistemática, Como ele argumenta que o Estado faz. exatamente, com impostos, monopólio da força, essa entidade seria, por definição, injusta. É uma visão bem radical, desafiadora mesmo. Ok. E contrastando essa visão mais radical com a forma como a economia se organiza, como que o mercado entra nessa história? Mises fala da tal soberania do consumidor. Soa quase como o oposto do poder do Estado. Exatamente. A economia de mercado, nessa visão, é uma rede gigantesca de cooperação voluntária. Voluntária. Sim. Quem se dá bem, quem prospera, são os produtores que melhor atendem o que os consumidores querem. Aquele exemplo do Mises, do rei do chocolate, que na verdade está servindo aos clientes. Entendi. Ele serve, não manda. Isso. E o Ioro dá um exemplo bom da barbearia que inova para atrair mais gente. A competição acaba beneficiando quem compra, né? E a alternativa? A intervenção do Estado na economia, como essas fontes veem isso? Geralmente como algo que causa distorção. Veja bem, controles de preços são um exemplo clássico que todos eles discutem. Tipo tabelamento. Isso, em vez de garantir que as pessoas tenham acesso, muitas vezes o resultado é o contrário. O produto some ou aparece um mercado negro. O Ioro menciona o caso do feijão que sumiu. Mises fala de controles de aluguel, até coisas históricas. Uhum. Mas a crítica mais profunda, especialmente a de Mises, ao socialismo, é sobre o cálculo econômico. Sem preços de mercado formados livremente para as máquinas, para os recursos, como é que você vai saber onde investir de forma eficiente? Fica impossível fazer essa conta de forma racional. Falando em sinais, como os preços? A moeda é essencial nisso tudo. Como ela surge nessa perspectiva? Não é só algo que o governo decide e cria. Originalmente, não. Mises tem o teorema da regressão para explicar isso.
A ideia é que a moeda tende a surgir de forma espontânea no mercado. Espontânea. Como assim? Começa com uma mercadoria que já é útil por si só. Pensa em ouro, sal, coisas assim. Certo. Como essa mercadoria é mais fácil de trocar do que outras, as pessoas começam a aceitá-la não só pelo uso direto, mas para facilitar trocas futuras. Ela vira um meio de troca geral. E o valor dela hoje tem uma ligação com o valor que ela tinha ontem como mercadoria útil. Interessante. Isso nos leva direto para um assunto sempre quente: inflação e ciclos econômicos. Qual é a visão austríaca aqui? Bom, para eles, a inflação não é só o aumento dos preços. Isso já é a consequência, o sintoma. Ah, então o que é a causa? A causa primária é o aumento da quantidade de dinheiro e de crédito na economia, geralmente por ação do governo ou do Banco Central. Entendi. E o ponto crucial é: esse dinheiro novo não se espalha por igual, de forma neutra. Ele entra em pontos específicos. Quem recebe primeiro, bancos, grandes empresas, governo, se beneficia antes que os preços gerais subam. É o efeito Cantillon que Mises e Iorio detalham. E como isso se liga aos ciclos de boom e crise? Diretamente. Essa expansão artificial do crédito, muitas vezes incentivada pelo Banco Central, derruba a taxa de juros para um nível artificialmente baixo. Isso passa um sinal errado para o mercado. Exatamente. Sinaliza que tem mais poupança disponível do que realmente existe. Isso leva as empresas a começar investimentos que parecem lucrativos com esse juro baixo, mas que não se sustentariam de outra forma. São os mal investments, os maus investimentos. E aí vem a crise. A crise, o boost, é a correção dolorosa desses erros quando a realidade da poupança escassa aparece. A história brasileira de desvalorizações, que o Iorio também comenta, infelizmente ilustra bem as consequências disso tudo. Então tá, juntando tudo isso, o que tudo isso significa? Parece que o fio condutor é sempre ação individual, né? E as consequências, muitas vezes não intencionais, de tentar controlar ou direcionar essas ações, seja no mercado, seja com a moeda. Perfeitamente. Essa linha de pensamento nos dá, assim, um conjunto de ferramentas bem críticas para analisar políticas econômicas, para analisar como a sociedade se organiza, sempre voltando a olhar para as escolhas das pessoas e para esses mecanismos de coordenação que surgem espontaneamente, como os preços. Certo. E para nossa reflexão final fica uma questão que parece emergir naturalmente dessas leituras, né? Considerando essas dificuldades, essas consequências negativas da intervenção e da inflação que Mises, Rothbard e Iorio apontam, que tipos de arranjos institucionais poderiam talvez alinhar melhor as ações de governo, assumindo que elas sejam necessárias com a prosperidade das pessoas e a estabilidade a longo prazo? Mas, claro, levando a sério esses princípios de liberdade e propriedade que a gente discutiu. É algo para se pensar.